Então, eu espero vocês ainda nesse mês de junho, né? Já que o livro do mês passado, desculpa, deu uma atrasada, né? Então, eu espero vocês ainda esse mês de junho aqui no canal para poder descobrir como é que foi essa minha descoberta, essa minha andança nesse país um tanto quanto caliente e ao mesmo tempo perigoso. Gente, meu espanhol é horrível. Ou se esse livro ambientado no México foi mais um livro com ambientação ou com uma cultura muito americanizada. Bom, espero que não. Então, eu aguardo vocês no final desse mês de junho aqui no canal para poder descobrir como é que foi a minha viagem para o México, ok? Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Senhoras e senhores, é um prazer recebê-los aqui. Apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem. Nesse mês de junho, eu desembarquei no México com Pedro Páramo, só que infelizmente não foi uma viagem cultural que remetesse tanto ao México assim como eu gostaria, né? Infelizmente. Mas agora eu vou falar para vocês um pouco mais sobre esse livro e sobre o que eu esperava encontrar nessa cultura milenar. Mas, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Mas antes de falar um pouco sobre a minha experiência com o livro, deixa eu pegar aquela parte onde eu falo sobre a ficha técnica, no caso de Pedro Páramo. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que Pedro Páramo foi lançado em 2020 aqui no Brasil, o selo aqui, no caso, está escrito José Olímpio. Mas eu pesquisei, né? O selo José Olímpio é um selo da editora Galera Record, não, da editora Record. Galera Record é um outro selo da editora Record. Ele... Ah, tá, sim, desculpa. O como é que é? João Rulfo, acho que é assim mesmo. Ele é tido como um grande escritor lá no México. Esse, inclusive, Pedro Páramo, é o único livro de romance que ele escreveu, né, muito bem tido lá no México, muito bem discutido nas escolas lá do México, esse livro. Ele tem 176 páginas, né? E eu coloquei ele que a melhor categoria que ele se encaixa naqueles quesitos da Amazon, né? É de ficção literária. Ele atualmente tem 1.475 avaliações na Amazon e tem uma média de 4.6. E assim, apesar desse livro ser curto, ele é um pouco confuso, né, no começo. Olha, ele é curtinho mesmo, mas ele no começo ele é bem confuso, ele é bem estranho de se ler. Ele acaba casando, né, acaba indo na mesma linha do vídeo anterior, né, desse mesmo projeto que eu fiz, que foi Hibisco Roxo. Ele não tem distinção de capítulos, divisão de capítulos, mas apesar disso, a escrita é muito boa, isso não influencia tanto, mas ele não trouxe para mim as referências, as coisas, né, que eu esperava de um livro que tivesse ambientação no México. Então, assim, um primeiro ponto também que eu devo abordar aqui com vocês, já que eu estou falando a respeito da escrita, é com relação a personagens. Esse livro, na verdade, ele não tem um narrador principal. Ele tem vários narradores, várias histórias que no final se casam, que é bastante interessante, pelo menos não é confuso quanto a isso. Como eu disse, ele não tem capítulos, mas a separação de quem está falando o que,
qual é a linha do tempo que essa pessoa está narrando. Tem ali o duplo enter, né, como costumo chamar, tem um espaçamento legal, então não dá tanta confusão assim. Ainda bem. Então, a princípio, a gente tem um personagem, né, o livro narrando pelo personagem chamado Juan Preciado. Ele está descrevendo, né, o caminho dele atrás de um povoado chamado Comala, atrás de cumprir uma promessa que ele fez para a mãe dele no seu leito de morte. Ele prometeu para ela que ele iria atrás do pai dele, atrás desse pai que não criou ele, né, nem nada, que se chama Pedro Páramo. Só que ao chegar nesse povoado, o Juan percebe que o pai dele... Ele descobre que o pai dele já morreu e que o pai dele tem mais outros filhos, tem muitas outras possíveis irmãos dele aí no meio. Passada. Foi. Gente, não sabia disso não. Foi. E que também uma informação importante é que o pai dele era o coronel desse povoado. Daí para frente a história começa a ficar um tanto quanto confusa, porque é aí que começa a entrar os outros personagens que vão narrar a história. Eu falo que ficou confuso por questão do seguinte: a linha do tempo, como eu disse, remete ao passado do Pedro Páramo, né, de como ele era na cidade, como ele era visto na cidade e tal. O Juan acaba percebendo que talvez o Pedro Páramo não seja realmente o pai dele, né? Tem um mistério no ar que eu não posso revelar para não dar spoiler. Mas o que me deixou mais confuso é motinha barulhenta. Esse microfone eu botei espuma ainda, mas eu acho que vai estar pegando lá essa motinha, né? Claro que não! Claro que sim! Claro que não! Claro que sim! Claro que não! Mas essa questão da confusão, voltando aqui, né? É que os personagens que vão narrando esses né, passados, nessas histórias do Pedro Páramo pro Juan, é tido como... pelo menos eu vou dizer o que eu entendi, porque pelo que eu andei pesquisando depois que eu li o livro, tem várias interpretações. Eu percebi que essas pessoas, na verdade, são fantasmas que vivem na cidade, que estão presas ali na cidade por ter algo como se fosse algo inacabado, né? Alguma coisa pendente em vida ali na cidade, que conta essas histórias. Então, não sei se realmente são pessoas que só vivem lá, alguns moradores que vivem lá, ou se realmente tem gente morta conversando ali, interagindo com o Juan, explicando para ele o passado do pai dele. Então, assim, é confuso, mas ao mesmo tempo é interessante. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. E quem começou ele vai ter que terminar. E a única coisa, assim, mais ou menos ali de boa que o livro trouxe, né? Como eu disse, o livro é curto, mas ainda assim deu para desenvolver alguma coisa, que é relatado justamente por esses, acho eu, fantasmas, é como era a vida no México nesse período de expansão, sabe? Porque tem ali algumas brigas por território, por comida, por poder, por política, né? Então é bem retratado ali, há uma revolta, há um desentendimento, né? Há mortes, muitas mortes. Então essa questão aí que aparentemente houve uma revolta no México, Pedro Páramo traz bem colocada pra gente aqui nesse livro. É a verdade, não minto. No mais, a minha conclusão é o seguinte, que ainda bem que ele é um livro curto e ao mesmo tempo enigmático, porque creio eu que se o autor continuasse na mesma linha de narrativa, né, nessa de tá falando do passado e tal, os fantasmas, né, tô jogando de novo com os fantasmas aqui, não tenho certeza, contando pro Juan sobre o passado do possível pai dele, que talvez não seja pai dele, ficou ali na medida certa, sabe? Creio eu que se tivesse ficado umas 20 páginas ou até 30 páginas a mais, ia estar bem arrastado, ia estar bem chato. Então, fechou ali na medida. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E assim, infelizmente, como eu disse, esse livro pecou para mim muito na questão de ambientação.
Eu sei que na parte da minha visão do livro, né, no trecho que eu coloquei anteriormente, é esse que vocês estão assistindo agora, eu falei muito pouco sobre o livro, mas é porque eu realmente não tem muito o que falar, sabe? Ele desenvolve muito a questão do mistério e tal, de quem foi o Pedro Páramo, o que ele fez, por que as pessoas tinham medo dele e tal. E nisso ficou devendo na ambientação. Não se tem uma questão de tipo assim, de falar, não, isso daqui é do México, sabe? Para não falar que não tem. Tem até um trechinho ali que questão de religião, muito católico, né? Um povo muito católico, né? Questão de fofoca, né? Tem sempre uma fofoquinha na igreja. Então, é retratado aqui, sim, a fofoca na igreja, a questão do catolicismo e tal. Mas o México eu sei que não é só isso, sabe? Eu queria que no meio dessas fofocas, no meio dessas coisas de fantasmas ali, tivesse algum relato de, fulano gostava muito dessa comida aqui, que no caso poderia remeter a uma comida típica do México. Tá falando que, já que o Pedro Páramo era um bandidão, né, um cara fodão, poderia falar, ele causou a morte de um cara que tava com um chapéu grande debaixo do sol, fazendo serenata, tocando num violão, que não sei o que, sabe? Coisas que remetem literalmente ao México, né? Então, para mim, o que faltou aqui, que eu até pontuei aqui, a questão da comida com bastante pimenta, né? Que eu sei que é típica de lá, essa questão da pimenta, comida apimentada. O cara do chapéuzão tocando um violão com músicas tristes, que também é bem característica do pessoal do México. Eu coloquei aqui no caso o El Dia de los Muertos, mas creio que essa questão dos fantasmas pode ser aí uma alusão a esse dia, não sei, né, porque não é bem colocado no livro. E o que eu coloquei? Peraí que eu me perdi, gente, desculpa, me perdi no meu próprio roteiro. O Alzheimer é hoje um problema que os médicos conhecem relativamente bem. Basicamente isso. Ele até fala, eu até coloquei aqui que ele fala a respeito de casas, de vilarejos, mas não fica uma coisa assim que aponte, não, isso daqui só tem no México, isso aqui é típico do México, isso aqui você só vai ver no México. Não ficou tão bem claro assim, não. Deixou a desejar pra mim. Pelo menos nesse quesito, acabou deixando. Sabia? Não sabia? Então agora você tá sabendo. E depois de ler esse livro, que é considerado um clássico, eu digo que ele é bom. Ele é um livro bom. Só que não remeteu ao México, pelo menos não ao que eu esperava encontrar. Tadinha, que barra! Pedro Páramo traz muito essa questão, como eu disse, dos fantasmas, que tem essa ilusão de que podem ser pessoas reais que simplesmente perderam o gosto, o sentido da vida e estão só ali no automático, ou realmente são mortos que estão ali presos na cidade. Isso acho que é o grande mistério, o grande enigma do livro, mas ainda assim é um bom livro, é um excelente livro, é uma excelente leitura. Com isso, eu finalizo essa leitura dando 4 estrelas, porque, como eu disse, é um livro bom, mas faltou um pouco da representatividade mexicana para mim. Minha opinião. Eu tenho opinião própria, meu amor. A minha opinião é você. Então agora eu me despeço do México. Eu espero em alguma outra futura leitura, né, encontrar algum livro que me remeta a esse México que eu gostaria de conhecer, eu gostaria de encontrar em Pedro Páramo, mas não encontrei. Mas chegou a hora de eu pegar o voo, ir para o aeroporto para pegar o voo e embarcar para minha próxima viagem para o próximo país. Sou rica! Eu sou rica! E continuando a minha volta aos continentes que eu já visitei, chegou a hora de voltar ao continente europeu. Mas dessa vez eu vou estar desembarcando na Polônia. Então eu te aguardo aqui no mês que vem para poder descobrir como foi a minha caminhada, a minha socialização com esse país que é tido como berço da arte e da
fotografia, não, como é que é? Dos filmes, vou colocar assim, né? Que muito se diz serem muito bem produzidos lá. Ou se foi uma viagem, assim como no México, não tão representativa assim, não sei. Então, eu te aguardo aqui no mês de agosto para poder descobrir como é que foi essa minha viagem e como foi desembarcar na Polônia, tá ok? Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente.